Nem sempre a cena mais impressionante é a que termina como você imagina. O que parece um momento comum pode se transformar em uma disputa pela sobrevivência, um encontro inesperado ou um fenômeno capaz de surpreender qualquer um. Prepare-se para ver registros incríveis capturados por câmeras ao redor do mundo. Uma mãe girafa usa toda a sua força e chutes precisos para proteger seu filhote de uma matilha de cães selvagens. Na savana africana, o instinto de proteção fala mais alto do que qualquer perigo. Veja este momento de pura adrenalina na Patagônia. Este guanaco parecia calmo nas montanhas, sem saber que estava sendo vigiado por um dos predadores mais implacáveis do continente. Em uma fração de segundo, um puma surge do nada em um ataque explosivo. Em uma fração de segundo, o cenário silencioso explode em pânico, poeira e pura adrenalina quando o predador inicia seu ataque implacável. Veja este momento impressionante e brutal, capturado por uma câmera de monitoramento. Um queixada caminha tranquilamente pela mata, sem ter ideia do perigo mortal que espreita nas sombras. Em uma fração de segundo, uma enorme onça pintada surge do nada, com um ataque de pura velocidade. Usando uma força de mordida esmagadora de mais de 1000 psi diretamente no crânio, ela causa um colapso instantâneo na presa, sem dar qualquer chance de reação. No meio de uma estrada de terra lamacenta, uma irara é flagrada capturando sua presa com extrema agilidade. Sem perder tempo, o predador garante o almoço e desaparece rapidamente na vegetação fechada. Dois linces ibéricos se enfrentam em uma disputa territorial altamente ritualizada. Sendo um dos felinos mais ameaçados do planeta, o lince ibérico raramente recorre à violência física direta. Na biologia desses predadores, uma ferida infeccionada pode significar a morte. Então eles utilizam exibições corporais, eriçamento de pelos e vocalizações graves para medir forças e estabelecer dominância. Really comes back up. Esta ave corajosa decidiu que tamanho é apenas um detalhe e resolveu encarar um urso pardo de frente. Abrindo suas asas para parecer o maior possível, ela consegue fazer o enorme predador recuar apenas na base da pura audácia.
Dê uma olhada neste cenário absolutamente inacreditável. O que antes era um vagão de trem barulhento e movimentado, agora repousa no fundo do oceano, completamente tomado pela vida marinha. Assista enquanto milhares de pequenos peixes brilhantes nadam em perfeita sincronia pelos corredores e janelas abandonadas. Este leopardo desafia a gravidade ao caminhar por uma parede de pedra quase vertical. Lá embaixo, os macacos mantêm a distância de segurança enquanto observam o predador com atenção máxima. Se você está gostando do vídeo, aproveita e se inscreve no canal. A gente está correndo atrás da meta de 50 mil inscritos e cada inscrição faz toda a diferença. Este louva-a-Deus audacioso decidiu ignorar o perigo e caçar diretamente em um ninho de vespas. Com reflexos brutais, ele captura a presa e se retira calmamente para saborear o banquete. वो उधर देख रहा डर रहा है क्या? डर नहीं रहा है वो देखो देखो। तीनों बच्चा है तीनों बच्चा यस पकड़ लिया Imagine olhar pela janela de casa e dar de cara com uma lince amamentando seus filhotes no jardim. Eles escolheram a sombra ao lado do vidro para descansar com total tranquilidade. Um crocodilo massivo surge silenciosamente da água, espreitando um gnu desavisado na margem. Em uma fração de segundo, o predador ataca com velocidade explosiva. ओ जो ट्रैक्टर ते चढ़ गया ओ ट्रैक्टर ते चढ़ गया यार कुड़ी हवे तड़का तामी कौन नहीं सरिया Oak, leave the squirrel alone. Ah! Oh my gosh, run squirrel. Enquanto muitos pensam que os tamanduás vivem apenas no chão, o tamandua mirim desafia a gravidade nas alturas das florestas tropicais.
Suas garras poderosas, que servem para destruir cupinzeiros resistentes, funcionam aqui como ganchos de escalada perfeitos. Mas o verdadeiro segredo de sua agilidade vertical é a cauda preensil. Ela funciona literalmente como um quinto membro, garantindo estabilidade e segurança enquanto o animal busca alimento no topo das palmeiras. Esse comportamento arbóreo é uma tática evolutiva vital para evitar predadores terrestres, como grandes felinos. Más de 100 delfines, gorda. No podemos creer esto. Que nos pasó el día de hoy. Aquí en la Punta Negra de Lima, más de 100. 但是根本没把它放在眼里，还要凑过去。 Dizem que a curiosidade matou o gato, mas esse aí parece pronto para reescrever as regras do reino animal. De um lado, uma cobra altamente venenosa. Do outro, a audácia inexplicável de um gato laranja. Quem você acha que vai recuar primeiro? Não. Não. 好了。 É realmente assustador o olhar dessa foca enquanto nos encara diretamente debaixo da água. A expressão quase humana dela debaixo da superfície chega a dar arrepios. Uma aparição curiosa, mas com certeza perturbadora. சுத்துது வண்டி என்ன திருப்பிடுவோமா தூத்துக்குடியில சூறாவளியா வேற லெவலில் இருக்கியா பார்த்ததே கிடையாது அங்க அதுவும் நம்ம ஊர்ல பாருங்க தூத்துக்குடி எல்லாருக்கும் டேக் போட்டு விடுற மக்களே பாருங்க A pressão da enxurrada foi forte demais para este portão de garagem resistir. Em poucos segundos, a estrutura de metal cede inteira. Uma fenda em chamas surgiu no asfalto da movimentada Zakir Hossain Road, em Bangladesh, assustando os motoristas que passavam pelo local com extrema cautela. O fogo foi provocado por um vazamento de gás subterrâneo que se inflamou após faíscas de um poste elétrico próximo.
Bastaram apenas 7 segundos de um forte terremoto para transformar o dia dessas pessoas em um cenário de pânico absoluto. Uma arraia gigante de água doce desliza com extrema elegância por este lago cercado de vegetação. O tamanho do animal impressiona, parecendo uma criatura de outro mundo sob a água cristalina. Olhe para estes 2 leopardos das neves correndo e saltando pelas beiradas de uma montanha monumental, sem demonstrar absolutamente nenhum medo da altura brutal. Com movimentos confiantes e extremamente naturais, parece que estes penhascos verticais são apenas um parquinho de diversões para eles. Essas polpas decidiram que um pequeno lagarto era a maior ameaça do dia e começaram um verdadeiro show de intimidação. Com as asas abertas para parecerem o dobro do tamanho, elas fazem de tudo para afastar o intruso. Juancho, a los años vienes por aquí, ¿ah? Venga para acá, venga. Um urso negro cruza o gramado de forma completamente calma e descontraída. Mas olhe com atenção para o fundo. Do nada, um puma surge silenciosamente no caminho e começa a persegui-lo de maneira extremamente sorrateira. Direct that door. Imagine abrir a cortina da sua varanda em uma manhã chuvosa e dar de cara com um fóssil vivo. O visitante inesperado atrás do vidro é um ceral japonês, cientificamente chamado de Capricornis crispis. Longe de ser um cervo comum, esta criatura é na verdade um parente próximo das cabras e ovelhas, considerado um monumento nacional no Japão. Esse contraste visual dinâmico funciona como uma ilusão de ótica que confunde a percepção de profundidade de predadores, como aves de rapina.
Este leopardo curioso encontra uma enorme python na vegetação e tenta atacar sem hesitar, mas a cobra age rápido demais e consegue escapar mergulhando em um pequeno lago, deixando o predador frustrado na margem. No Gabão, alguns hipopótamos decidiram que os rios eram pequenos demais e resolveram encarar as ondas do mar. Esses gigantes pesados parecem não se importar com a água salgada e nadam com uma facilidade impressionante. Ela que veio e tacou o chifre aqui, ó. Ó, chifrou o carro. Essa preta aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá valendo. Aí, ó. Me machucou aqui a novia, ó. Assista a este momento inacreditável em que um iceberg colossal repentinamente começa a desmoronar diante de uma pacata vila costeira. Em apenas uma fração de segundo, toneladas de gelo colapsam na água, gerando uma onda gigante e mostrando a força implacável da natureza. Um momento assustador em que uma violenta inundação repentina transforma uma rua comercial em um verdadeiro rio de águas bravas. A força da correnteza é tão extrema que cria ondas violentas diante das lojas. अय्यप्पुर गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है जिले जौनपुर में। Assista a este momento de pura tensão gravado por uma câmera de trilha no meio da noite. Ao perceber a aproximação perigosa de um jovem urso macho, esta mamãe urso entra em alerta máximo. Sem hesitar, ela se ergue nas duas patas traseiras e emite um chamado de alarme, ordenando que seus filhotes corram imediatamente para os arbustos para se protegerem do perigo iminente. Centenas de abutres famintos cercam um veículo de conservação no topo de uma montanha para a hora da alimentação. O que parece uma cena de suspense é, na verdade, um esforço crucial para a preservação dessas aves gigantescas.
Com cores metálicas que parecem joias vivas, essas abelhas das orquídeas dão um verdadeiro show de beleza natural. Esse pequeno canídeo, emergindo cautelosamente das fendas, exibe orelhas extraordinariamente grandes. Muito além de proporcionar uma audição aguçada para detectar presas sob o solo, essas estruturas funcionam como radiadores térmicos vitais, dissipando o calor corporal sob o estresse térmico do deserto. ¡Qué loco está, picha! Um avião agrícola que viajava de São Cepé para Uruguaiana realizou um pouso de emergência perto da pista do aeroporto de Alegrete após uma pane. O piloto percebeu a falha e tentou controlar a aeronave antes do impacto perto de uma cerca. O pouso forçado levantou poeira, mas evitou consequências ainda mais graves. Não foi nada, não foi nada, não foi nada. Esses filhotes de mabeco decidiram que um grande abutre seria o alvo perfeito para os seus treinos de caça. Assista a este momento de pura tensão na savana africana. Um guepardo faminto tenta encurralar um antílope majestoso à beira de um poço de água. Mas em vez de correr, o antílope decide encarar o predador mais rápido da terra frente a frente. Uma cena impressionante se desenrolou em Kerala, na Índia, onde a forte correnteza trouxe milhares de sardinhas até a costa, formando um verdadeiro tapete de peixes. Esse efeito acontece quando a taxa de quadros por segundo da câmera é ajustada exatamente na mesma frequência, ou em um múltiplo perfeito, da velocidade de rotação das pás do helicóptero. A cada milissegundo em que a lente se abre para capturar o frame, a hélice completou uma volta inteira e retornou precisamente à posição anterior. O resultado é essa flutuação surreal que desafia nossa percepção visual comum. Este instrumento curioso é um tambor do oceano, muito usado em terapias de som. Ao inclinar o disco lentamente, milhares de pequenas esferas deslizam para recriar com perfeição o som relaxante das ondas do mar. Assista a este momento assustador. O pescador estava prestes a tirar um grande bagre da água quando, do nada, um crocodilo gigante surge e rouba o peixe bem na sua frente. Quando a luz solar atinge a névoa de uma cachoeira no ângulo exato, a natureza cria seu próprio show de luzes. Esse espetáculo visual acontece quando o ar, quente e úmido, passa sobre uma corrente de água muito mais fria, resfriando o ar rapidamente até o ponto de orvalho e condensando-o nessa densa parede rasteira.
Uma impressionante nuvem lenticular se estende como uma linha perfeita sobre a paisagem. Esse fenômeno raro, esculpido por fortes ventos em altitude, parece quase artificial de tão simétrico. O calor extremo é um inimigo silencioso e altamente perigoso para postos de combustíveis. As câmeras de segurança de um posto da rede Aldris capturaram o exato momento em que a pressão interna de um tanque subterrâneo superaquecido superou a resistência do concreto.